Oi, nós somos acadêmicos da Educação Física do primeiro ano, da turma 100, e hoje estamos aqui com um profissional da Educação Física da Saúde. Aqui para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação e tudo mais. Beleza, eu sou Alair dos Santos, tenho 45 anos, sou formado pela UEL em 2006, fiz algumas especializações aí durante esses anos. A primeira foi Fisiologia do Exercício, em 2009, em 2010 e 2011, Saúde da Família e Saúde Coletiva, em 2013 eu fiz Gestão das Clínicas pelo Ciro Libanês, e recentemente terminei uma pela UFPG, que é Gerontologia. Tá? Pretendo entrar numa próxima que já saiu pela UEL também, que vai ser muito boa. Alair, foi um pouco difícil para a gente encontrar profissionais da saúde e da educação física aqui em Londrina, por sinal, o contato aqui existem apenas 8, então a gente consegue perceber que é uma área um pouco, não tem tanto mercado, assim, não tem tanta gente que entra para essa área. A gente queria que você falasse um pouquinho como que funciona essa área, qual que é o trabalho realizado pelo profissional de educação física dentro da UBS. Então, hoje nós temos 8 profissionais que são vinculados à prefeitura, tá, enquanto estatutário, e tem mais 4 que são da residência, e mais um, eu acho, da saúde da família, da saúde da mulher. O da residência, ele é um pouquinho diferente de nós, porque eles ficam todos os dias na mesma unidade. Eu acho que é um sonho de consumo. Nós somos 8 por conta que não teve mais concurso, e aí eu acho que o mercado tem gente, mas o serviço parece não estar interessado nessa ferramenta. Por que eu acredito que exista essa não tem a necessidade? Uma, porque a própria prefeitura ela não gera a situação de ter esse profissional. Quando eu tenho uma escola, eu tenho público, eu tenho um espaço de realização dessa atividade, a sala de aula, e tenho uma quadra onde o professor vai ministrar, eu tenho um tempo lá com os meus alunos. Nesse serviço que nós estamos, a gente encontra dificuldade no sentido de que não tem um espaço caracterizado, cada dia estou numa unidade, nós temos todo um estudo falando que pelo menos 3 vezes por semana é o ideal de atividade física. A gente observa que eu faço uma vez e falo para o aluno fazer mais 2, ele não vai fazer sozinho, sempre não tem essa dificuldade de fazer só. A caminhada por si só tem um monte de gente fazendo, não necessariamente precisaria de um profissional no UBS mandando os outros caminhar. Então, a falta de abertura de mercado tem tanto, acho que a formação nossa está mais empenhada em fazer parceria com as prefeituras, realmente mostrar mais estudos, mostrar para uma prefeitura que a capacidade desse profissional, mas também desses profissionais que aí estão. Precisava ter mais autonomia desse profissional, estar mais envolvido em políticas públicas. Quais são as maiores dificuldades que você encontra trabalhando como profissional de educação física na UBS? Primeiro, o tempo que a gente tem em cada UBS. Primeiro, trabalho 8 horas por dia, um dia em cada unidade básica de saúde. Essas 8 horas, elas são corridas, então acaba pegando a maior parte dela, 80% da minha rotina é em horário comercial. Em horário comercial, eu vou atender quem? As mulheres donas de casa, os aposentados, algum adolescente ou outro que não estão na escola. Então, a dificuldade do horário não ser flexível para a gente, por exemplo, trabalhar à noite, das 7 até umas 10 da noite, para pegar o trabalhador, horários alternativos, é uma dificuldade, essa autonomia, e ter mais tempo dentro da mesma unidade. No máximo 2 unidades seria ideal, faria de 2 a 3 vezes cada UBS, daria para fazer um bom trabalho, eu acredito. Porque, pensa só, cada unidade é como se fosse uma família, elas funcionam de forma diferente. Embora é o mesmo serviço de saúde, mas cada unidade vai ter suas peculiaridades, porque tem sua demanda da sua população. Então, desligo do Califórnia, ligo do Jamil Tekesh, que é amanhã a outra unidade que eu vou, totalmente diferente. Pessoas diferentes, funcionários diferentes, é outra família, não dá para fazer igual. Então, esse liga e desliga, às vezes você fala assim, tenta fazer a mesma coisa e não dá certo, aí frustra. Às vezes dá certo a mesma atividade, beleza? Então, essa eu acho que a maior dificuldade hoje que eu encontro é espaços adequados, o tempo que a gente passa na unidade e essa falta de autonomia para gerenciar essas 8 horas. Alair, você acha que foi difícil adaptar o seu trabalho de educação física para o ambiente da UBS? E o que é diferente aqui nas suas academias e das escolas? Aí eu vou responder usando um pouquinho da minha história. Em 2004, nós tivemos um professor na UEL, o Arli, que aposentou. E o Arli falou o seguinte: quem não entrar na área agora não entra mais. Isso já é o 4º ano. Eu fiz educação física no outro ano, 5 anos. E eu abandonei minha vida. De metalúrgico, vou virar profissional de educação física. Totalmente diferente. O que eu vou fazer? Não sabia fazer quase nada do que eu tinha estudado. Hoje ainda tem muitos campos de estágio. Naquela época, quem pegava esses campos de estágio é o pessoal que faz a matutina, acaba pegando tudo. Me indicaram um projeto social. Fui trabalhar no novo lugar. Eu amava, eu queria entrar na educação. Queria ser professor de educação física na escola. Quando eu fui nesse projeto social, fiquei doente, quase entrei em depressão. Porque eu não conseguia dar uma resposta e nem o que eu estava fazendo trazia um prazer. Porque parece que não estava mudando a vida de ninguém, não estava conseguindo desenvolver. Com isso, eu resolvi mudar. Fui para uma academia,
gostei da academia, principalmente por valorização que o idoso dava. Eu comecei, desde criança eu fui pro idoso, foi amei. Em 2008, 2009, a colega fala que eu saí no teste seletivo para trabalhar no NASP, no grupo de apoio à saúde da família em Londrina. Eu falei, irmão, o que faz lá? Eu falei, é só fazer ginástica pra velhinha, né? Você vai pegar a bola, você vai jogar com eles, faz vôlei, nossa, você faz alongamento, é só uma delícia, é só fazer essas atividades. Na minha cabeça eu ia encontrar um espaço como o CEF, que tem um telhado de bola ao redor, um espelho, para ver mudanças, ter colchonetes, tô dentro. Fiz o teste seletivo e entrei. Quando eu chego aqui, tem um espaço que tem muito pouco, o espaço não cabe todo mundo, pela grande quantidade de profissionais e serviços, e tem a comunidade, às vezes tem uma praça, às vezes tem uma igreja. Eu comecei a desenvolver atividade na igreja. O que eu tinha aptidão? Na UEL eu fiz parte do projeto de dança, eu comecei a trazer para meus idosos, e eu vi que eles gostavam. Então eu comecei a usar a dança como uma parte de incentivo à atividade física, fazer grupo de caminhada. Então essa adaptação da visão, que não era mais o esporte, ensinar a jogar, ensinar a aprender a correr, pular, saltar, eles já traziam, mas haviam esquecido, outros já não faziam nada. Eu tinha que estimulá-los a querer pular, saltar, correr, pular, jogar. Então foi isso que eu fiz. Como? Do jeito que tinha. Era com garrafinha PET com areia, vamos fazer. É com uma bola que o colégio às vezes doa, vamos fazer. É às vezes dentro da escola, eu já consegui espaço na quadra. Mas aí veio um monte de alunos, um monte de turmas, a escola tomou de volta. Então quando tinha lá a gente jogava, quando não tinha, eu estava fazendo uma praça. Tem bairro que tem praça que dá, tem bairro que não tem, fazendo uma igreja. Essa adaptação ela foi se construindo. Hoje eu acredito que eu estou mais ambientalizado, fazer o que eu consigo dentro do que eu tenho de estrutura. Mesmo com esses desafios, que oportunidade você teve para crescer e mostrar a importância da educação física na saúde? Eu acho que não dá para responder elas sem falar das dificuldades do início, né? Em 2008, a educação física entra no OBS através de uma política pública. Enquanto nós não tivermos política pública de incentivo à prática da atividade física, do lazer, relacionado à saúde, nós vamos encontrar dificuldade de ter esse espaço para nós. Londrina, 500 mil habitantes, tem uma fundação de esporte. Tem 2 profissionais que são professores de educação física, que são dessa fundação. Como pode uma cidade com 500 mil habitantes não ter profissionais para gerenciar o lazer e a atividade física? Aí tem um monte de projeto onde alguns professores, todos os anos, pegam as modalidades esportivas e colocam 10, 15, não sei se chega a 15% da população de Londrina, e os restantes fazem o quê? Nada, se pagar, consegue fazer, senão não tem adesão. Falta, acho que isso. Então, essa dificuldade de encontrar um espaço, hoje para abrir para outros colegas que têm interesse em trabalhar na saúde, dentro do OBS, passa também pelo gestor, passa também por uma comunidade que tem dificuldade de entender o que é uma política pública. Que quando fala política, todo mundo foge. Aí eu não quero saber disso. Tem reuniões na Câmara, de terça e quinta, que não vai ninguém. E às vezes o tema é relacionado à atividade física. Este ano está acontecendo o plano plurianual, que faz o projeto de 4 anos. Quantas pessoas estão entrando no site ou indo debater, falando da importância de ter mais atividades físicas direcionadas por um profissional de educação física? Então, isso é uma dificuldade que lá eu encontrei. Volto a dizer, em 2008, 2009, havia um partido político que se preocupou em ampliar o serviço de saúde ofertado à comunidade, onde ele via que o serviço de saúde não podia ficar dentro do espaço físico, ela tinha que ir para a comunidade, estratégia de saúde da família. E essa estratégia, ela tinha que atender a todos, de pequenininho, de mamão a caducando. E dentro dessa perspectiva vinha a atividade física. Todos os estudos hoje vêm falando o quê? Faça atividade física, melhor imunidade, melhor sono, melhor humor, bom para a saúde mental, ganho de massa, ganho de flexibilidade, equilíbrio. Acho que todo mundo sabe isso, até analfabeto está sabendo isso. Mas onde ele vai fazer? Quem que vai orientar? Não faz uma caminhada que o senhor consegue. Se nós pegarmos uma pessoa de 70 anos, que teve uma vida um pouco mais privilegiada, que tem acesso a uma academia, a um jogo, um espaço de tênis e tudo, e pegar um senhor de uma comunidade que toda a vida só trabalhou, que acredita que a aposentadoria é o descanso, qual dos dois está tendo uma qualidade melhor? Então, as políticas públicas, elas serviriam também para ajudar a entrar novos colegas nesse serviço e apoiar a gente a achar um espaço. Né? Acho que essa é uma grande dificuldade. Quais estratégias você utiliza para conscientizar a comunidade sobre a importância da educação física? Então, atualmente, a estratégia são os grupos, então, grupos de atividade física, grupo de memória, grupo de tabagismo, sempre tentando trabalhar com essa questão da adoção de hábitos saudáveis. Enquanto primeiro promotor de saúde, na categoria de profissional de educação física, eu tenho um pouco espaço para trabalhar mais com as questões do esporte, do lazer, da atividade física. Então, na maior parte, eu viso a mudança de hábito. Então, um diabético com a glicemia alterada, dificuldade de adesão, dificuldade de tomar a insulina, tento conversar, o hipertenso, então tive alguns casos assim. Mas aí a gente se utiliza então nos grupos. Nós temos alguns cartazes também pelo Pulso Saúde, e uma estratégia de nova utilidade é o uso da TV, que é os marketing de TV, colocar alguns livros falando sobre essa importância da atividade física, dos resultados, os benefícios que a gente pode ter ao fazer adesão a uma prática de atividade física. Você sente que ainda existe preconceito ou pouca valorização do seu trabalho dentro da UBS?
Eu não diria preconceito e a não valorização. Eu acredito que ainda exista a fixação da gente aqui dentro desse espaço, unidade básica de saúde. Muitos colegas ainda que trabalham aqui, por conta desse tempo que eu passo uma vez por semana, eu só vou voltar quinta-feira que vem, e ainda se for feriado só daqui 15 dias, eles têm uma dificuldade de entender qual que é o meu papel aqui dentro. Então, muitas vezes aqui dentro eu sou confundido com o físico. Tem demandas que eles mandam para mim achando que eu vou dar conta porque seria a mesma demanda que o físico dá conta. Então, eles até dão um valor, mas acho que eles não têm a compreensão ainda do verdadeiro papel do profissional de educação física. Então, eu me aproveito às vezes de reuniões para falar qual que é o meu papel ou quais são as atividades que eu estou desenvolvendo. Não sei se vocês perceberam que tem alguns cartazes aí de atividade, falar com o educador, agendar com o educador. Então, é aí que eu acredito que nós vamos ganhando alguns espaços. O prontuário eletrônico hoje tem uma agenda que é do profissional de educação física, então eles têm acesso a essa agenda. Então, eu acredito que não exista mais um preconceito. Existe, às vezes, uma falta de conhecimento, até porque ainda tem um grande giro de profissionais, porque esses contratos não são efetivos, são pessoas que vêm, trabalham um ano e depois vão e vêm outras. Então, quem vem chega sem saber como funciona a atenção básica.